queria conversar com vocês um pouquinho sobre como que o coordenador e o gestor escolar podem contribuir para fazer com que a sua escola trabalhe mais no sentido da inclusão. Para eu falar um pouco disso, é preciso a gente entender o que é inclusão, né? No geral, as pessoas estão muito acostumadas a associar a palavra inclusão ao movimento das pessoas com deficiências. Nada errado nisso. A única questão é que inclusão vai além disso. Inclusão é um movimento social concretizado em políticas públicas mundiais, não só do Brasil, que tem por objetivo a universalização do ensino com qualidade e com obedecimento aos direitos humanos. Que direitos humanos? Os direitos fundamentais: educação, vida digna, moradia, ir e vir, enfim, os direitos mais básicos que a gente precisa para minimamente viver com alguma dignidade são esses que precisam ser os fundamentos da inclusão. E aí, é claro, no exercício dos direitos humanos, encontram-se toda uma carga de diversidade humana, que é natural, né, do ser humano, e que a gente não sabe lidar no dia a dia. Então, inclusão vai dizer respeito a garantir direitos de participação na sociedade, portanto, ela é um conceito mais amplo que se estende a qualquer sociedade, e, quando relativa à educação, ela vai garantir não só a participação, como também a minimização ou o combate às barreiras que qualquer pessoa, principalmente os alunos, possam sofrer para aprender. Então, esse aspecto subjetivo, né, da inclusão faz com que a gente entenda que qualquer pessoa está sujeita a exclusões, né, e que isso precisa ser combatido no que diz respeito aos nossos tratos com esse outro. Combatido tanto da nossa própria parte, compreendendo esse outro como alguém que sente, que percebe de modos diferentes, que é de modos diferentes da gente, como vice-versa. Compreender que, apesar dessas diferenças, nós temos projetos em comum na escola e esses projetos precisam acontecer com uma civilidade mínima para que a gente possa coexistir, né? E a segunda coisa, um pouquinho mais focalizada, o segundo aspecto na escola, é o combate às barreiras à aprendizagem, porque inclusão na escola está ligada à manutenção e à garantia do direito à educação, que é um dos direitos mais básicos garantidos aí em várias constituições, pelo menos no mundo ocidental, né, e muitos orientais também. Enfim, então, compreender a inclusão significa extrapolar o campo da educação especial. É preciso que fique muito claro que educação especial é uma coisa e inclusão em educação é outra coisa. Ok? Educação especial vai se constituir por aquele conjunto de técnicas e recursos pedagógicos que a gente desenvolve, especificamente pensados ou inspirados nos casos de pessoas com deficiências. Isso é educação especial. E ela pode e deve acontecer dentro de qualquer escola que se oriente pela inclusão. Inclusão em educação, por outro lado, é algo muito mais amplo, que faz uso da educação especial. No caso da pessoa com deficiência, ser uma pessoa excluída, nem sempre eles são, mas também vai fazer uso de uma série de outras estratégias ético-políticas, no caso de outras pessoas excluídas que não necessariamente tenham uma deficiência. Negros, pessoas, certas populações religiosas, culturas diferenciadas, indígenas, idosos, mulheres em certa medida, toda uma série, enfim, de grupos que são aí hoje reconhecidos como minoritários em poder, não necessariamente em número, e que sofrem situações muito claras de exclusão social, sem contar, sem deixar de lembrar, daqueles que ainda por cima se sentem excluídos, mesmo que porventura não sejam. Ok? Então, separar do joio do trigo, a gente pode dizer, eles podem se juntar? Podem. Pode haver educação especial numa escola que se oriente pela inclusão. O que não pode haver é uma escola ou uma classe especial
se chamar de inclusiva, porque a inclusão pressupõe a coexistência, a convivência entre seres, né, viventes nessa vida. E ela hoje até se estende para além do ser humano. A gente, quando pensa em inclusão hoje, a gente pensa também num movimento ambiental, né, num movimento de vasta extensão ecológica em termos ideais e ideários, que representa a manutenção da vida na Terra, seja ela humana, vegetal, animal, o que for. Então, vejam como a coisa vai muito além. Nesse sentido, a gente não pode conceber um mundo com pessoas separadas. Em última instância, num nível muito ideal, inclusão, por exemplo, talvez até implicasse a não existência de países, para que as pessoas fossem cidadãos do mundo, que pudessem ir e vir e executar esse direito que tantas cartas magnas declaram, né, de ir e vir de cada cidadão. Não haveria territórios e coisas do tipo. Mas, enfim, isso é um ideal bastante longe ainda e, quiçá, possível um dia. Mas o que eu queria por hora era deixar clara essa diferença para que vocês não confundam as coisas. Na sua escola, que é a escola aberta, pública, gratuita para todos, só por isso ela já tem um potencial enorme de ser uma escola que se oriente pela inclusão, porque ela é para todos. Agora, não necessariamente o acesso garantido significa que ela vá tecer dentro do seu dia a dia relações democráticas e, aspas, inclusivas o suficiente que mantenha essa escola viva no sentido inclusivo o tempo todo. Há tensões, há uma série de dimensões que perpassam a vida na escola que fazem com que a inclusão muitas vezes seja um grande desafio. E aí a gente fica, e agora, como é que eu faço? E aí, agora eu queria entrar um pouquinho no papel do gestor e do coordenador pedagógico. É claro que quando se fala em inclusão, a escola inteira, lembra que eu falei, há dois princípios, participação e aprendizagem, né? Quando a gente pensa no princípio da participação, isso significa dizer que toda a escola e além da escola precisa fazer parte desse movimento de gerar o que eu chamo de culturas políticas e práticas institucionais de inclusão, certo? Então, culturas têm a ver com os nossos valores. As políticas têm a ver com as decisões e a organização administrativa e logística que a gente consegue criar na instituição para que se promova a inclusão. E as práticas são o que a gente é e faz, né? Mas essas três dimensões, elas se encontram no cotidiano escolar, aliás, de qualquer outra instituição, mas o caso hoje é o da escola, elas se encontram de uma maneira tal que, por vezes, elas convergem e, por outras vezes, elas se contradizem e divergem de uma maneira tal que, se a gente não fica alerta, a gente não consegue sair do imbróglio que muitas vezes se cria entre aquilo que a gente acredita, crê, defende, aquilo que a gente tem que decidir fazer e aquilo que a gente efetivamente faz. É isso que é culturas políticas e práticas. E o gestor e o coordenador são, portanto, atores-chave nisso. Todos têm que participar, vejam bem, mas vocês têm um papel não mais especial do que o dos outros, mas diferenciado no sentido de que vocês estão diretamente vinculados a essa dimensão da organização, né? De propiciar o ambiente que se oriente cada vez mais pela inclusão. É claro, a gente não pode ter a ilusão de que inclusão é um estado final ao qual a gente vai chegar também. Inclusão é sempre um processo. Enquanto vivermos num mundo organizado pelos pilares capitalistas, vai ser impossível termos um mundo chamado inclusivo. Por isso, inclusive, que eu não uso a expressão educação inclusiva. Eu uso inclusão em educação. Por quê? Porque educação inclusiva adjetiva a educação e põe um ponto final, como se inclusão fosse um estado ao qual pudéssemos chegar. Agora, quando a gente fala em inclusão em educação, você dá a ideia do movimento processual, né? Uma busca infinita, eterna, infindável, que a gente vai morrer fazendo. O que é muito bom porque dá sentido à nossa vida, né? Imagina se a gente tivesse proposta zero numa escola.
É impossível. Então, uma escola que se orienta pela inclusão é uma escola que vai buscar constantemente combater as exclusões no seu dia a dia.